Bem-vindos ao Eu e Deuses, seu podcast semanal de mitologia, folclore, histórias de deuses, santos, heróis predestinados, monstros marinhos e criaturas amaldiçoadas em geral. Eu sou a Camila Kintzel e toda semana me alterno com a semiviva Daniela Benetti para contar histórias de arrepiar para vocês. Nesta semana ficamos no Brasil para conhecer uma figura do folclore brasileiro que não é particularmente conhecida, mas que eu achei emocionante. E melhor, é uma criatura que tem par em outras figuras similares pelo mundo. Hoje vamos conhecer o nada simpático Corpo Seco. Tá seco, né? Para começar a situar vocês, Corpo Seco, em um resumo muito tosco, é uma criatura tão maléfica que nem o diabo, nem Deus aceitaram. Então ele ficou na terra amaldiçoado, vagando por aí e horrorizando gente. Esse é o resumo do resumo. Mas, como a gente vai ver, esse personagem é muito mais complexo e interessante do que isso, além de ter muitas versões, né? Que a gente adora. Então, primeiro eu vou contar para vocês quais são os outros nomes pelo qual o Corpo Seco é chamado, porque isso já é um espetáculo à parte. Ele é chamado também de unhudo ou raquítico galopante. Gente, não dá. Uma pausa para apreciação desse segundo nome, completamente politicamente incorreto. Primeiro que chamar raquítico, né, que é o nome de uma doença, que a pessoa tem raquitismo, já é um erro atroz, absurdo, grosseiro, preconceituoso. Aí não contente, coloca um galopante junto que não faz o menor sentido, torna tudo ainda mais absurdo. Eu não estava preparado para esse nome de criatura folclórica, raquítico galopante. Não que o unhudo seja muito melhor também, né? É igualmente escroto. Imagina, o unhudo é até feio de falar. Unhudo. Fala 3 vezes devagar o unhudo aí. Unhudo. É horrível. Enfim. Horrível. 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 Vamos chamar ele mais de Corpo Seco, né? Mas aí, em algumas versões em que o espírito consegue abandonar o corpo, ele pode ser rebatizado, como exemplo de bradador, gritador ou lameirudo, esse último em Portugal. Sim, esse espírito não é só internacional, como também conversa com outros espíritos gritadores, como as banshees irlandesas, por exemplo, que a gente já contou aqui. Ou assoviador, que a Dani também já contou, que é basicamente o avô do homem do saco, né? Mas vamos às diferentes versões da lenda do Corpo Seco, ou bradador, gritador, unhudo, raquítico galopante. Quando falamos exclusivamente do Corpo Seco, a lenda conta de um homem muito mau, que por vezes bateu na mãe ou cometeu atrocidades e foi amaldiçoado. Tão amaldiçoado que quando ele morreu, ninguém pôde receber a alma, né? Nem o céu, nem o inferno. E aí ela ficou presa no corpo. E por isso, né, esse corpo foi ressecando e ressecando, já que estava morto, mas continuava se movendo por aí, fazendo maldades e causando medo. Ou seja, era uma mistura de zumbi, né? Mas com alma, nesse caso. Numa outra versão, essa pessoa malvada foi tão malvada que ninguém quis enterrá-la muito bem. Então colocaram só numa cova rasa. Com isso, o corpo secou e a alma ficou presa. E, de novo, maldades. Sos malvado, sos maléfico. Sos uma pessoa vil. Essa também é uma versão em que a pessoa sofreu maldades e a alma ficou presa ao corpo de tanta, né, vontade de vingança, e o corpo seco fica perseguindo as pessoas que fizeram mal para ele na vida. E também tem a versão em que a alma, depois de ainda ficar presa no corpo, né, perseguir muitas pessoas ruins, se ela conseguisse perseguir muitas pessoas ruins, basicamente pagar suas dívidas, ela consegue se libertar e se torna um bradador, que é um espírito que em geral está nas matas e grita para assustar as pessoas. Por vezes até para ajudar. Viu que lenda mais variada? E aqui eu vou contar algumas das versões das lendas que principalmente as que estão ligadas mais à região sul do Brasil e depois disso às cidades específicas, né? Mas essa primeira história ela é a mais estruturada de todas, então eu vou contar para vocês. Na primeira versão, a lenda do gritador, um homem muito grosseiro queria ir a um baile. Então ele para seu cavalo na beira do rio e decide tomar um banho antes de ir ao arrasta-pé. Só que ele fica tanto tempo lá que a sua velha mãe chega e, preocupada com o cavalo que está lá parado sem comer, decide soltar o pangaré. E o pangaré foge. Então, quando esse homem sai do rio e não vê mais seu cavalo, ele fica full pistola, sabendo que vai perder o baile, né? O que ele faz? Ele sela a própria mãe e galopa a velha até a festa. Eita. No meio do caminho, porém, a senhora mãe dele morre. Porque, né? Senhorinha já tendo que aguentar o peso desse monstro. Mas antes de morrer, claro, ela coloca uma praga no filho, uma maldição. Eu só não te taco uma praga, porque eu sou evangélica. Caso uma praga de mãe, né? Que é terrível. Ela fala que a alma dele não vai descansar.
Aí ele vai à festa mesmo assim, pois, né, pessoa ruim, isso aqui é uma lenda. Quando ele tá voltando da festa, porém, desse arrasta-pé todo bom que ele queria tanto ir, ele se perde nas brumas da madrugada, no meio das campinas lá de Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E ele fica perdido para sempre, nunca mais se acha. O que implicitamente quer dizer que ele morreu, né? E aí ele fica gritando, tentando se achar, tentando voltar, né, para a cidade, assim, ou para a vila, para a casa dele. O problema é que se você responde, ele vem até você e também acaba com a sua vida. Que não é que ele ficou bonzinho depois de morrer, vamos lembrar que esse cara selou a própria mãe para ir à festa. Aí a gente tem muitas variações regionais. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, o corpo seco é um tropeiro que ficou aguardando um tesouro e morreu. E seus amigos nunca conseguiram encontrar de novo nem o homem nem o tesouro. Então ele grita chamando os amigos e se você responder, a voz vai ficando cada vez mais próxima. Em Ituiutaba, que é Minas Gerais, o corpo seco encheu tanto o saco, né, da cidade, horrorizando a cidade, que, segundo a lenda, um bombeiro conseguiu arrancar esse bicho da cidade e trancá-lo numa caverna, onde ele fica gritando. Até tem uma serra que fica, né, ali na região, que foi apelidada de Serra do Corpo Seco, que é onde fica a caverna. Em outras versões, depois da meia-noite, o bradador sai do corpo seco e consegue se expressar no grito. Durante o dia é um zumbi no cemitério. Achei essa boa também, porque ela mistura fantasma com zumbi e ainda tem um que é meio de vampiro, né? Que só funciona à noite. E aí temos mais versões regionais. Em São Luís do Paraitinga, um homem muito mau que não deu esmolas e ainda bateu em frades franciscanos mendicantes foi amaldiçoado. Aí o corpo ficou no cemitério por um tempo, assombrando e tal, mas o povo deu um jeito de tirá-lo de lá e levá-lo para um lugar desconhecido. Mas ainda assim, hoje em dia, se ouve em alguns lugares em São Luís do Paraitinga o grito do corpo seco. Em Dois Córregos, a lenda ficou conhecida como o Unhudo de Pedra Branca. O dono da fazenda Pedra Branca, um senhor alto com chapéu de palha e muito magro, era muito malvado e matou uma pessoa que tinha ido colher flores e comer algumas frutas do seu pomar. Basicamente, ele matou o Chico Bento, né? Depois dessa maldade, ele morreu e começou a assombrar a região e mesmo morto, seu corpo não se deteriorava. Isso em Dois Córregos, em São Paulo. E por fim, eu tenho a versão de Pouso Alegre, em que um rapaz muito boêmio não respeitava nem pai nem mãe e vivia na esbórnia. Aqui tem a história dele ter colocado a cela na mãe também para ir a uma festa. Mas enfim, ele pegou uma doença que talvez fosse venérea, né, para a gente dar esse ar de educacional para a lenda, e começou a definhar. Aí ele se mudou para uma casa que as pessoas conheciam na cidade, mas ele virou um recluso e virou aquela casa, sabe? Aquela casa da cidade que todo mundo aponta. Como só viam ele definhando e ninguém sabe da morte dele, surgiu a lenda que seu corpo morreu, mas a alma ficou presa lá. E aí então ele continuou, tipo, com aquele corpo seco, com a alma lá dentro. Ele só faz mal para quem o tratou mal em vida. Melhor, né? Mas menos dramático. São muitas as versões do corpo seco, né? Mas o que é comum a todas elas é que a pessoa não é uma das melhores pessoas e fica presa num corpo seco, a alma, né? Em algumas, a alma grita e chora enquanto o corpo definha. Em outras, acaba virando uma figura quase próxima de um zumbi, que ninguém sabe como pode, né, um corpo em movimento já tão definhado e ser. No aspecto do grito, principalmente, essa lenda se parece muito com as lendas ibéricas dos espíritos gritadores, que também podem ser vistas em quase todo lugar do mundo, como eu falei também, as banshees, né, irlandesas. Tá gritando por quê? E aqui eu faço uma confissão. Com o meu tom de voz, ele é bem baixo, né? Eu fico imaginando o suplício que seria pra mim ficar gritando depois da morte a vida inteira, tipo, a morte inteira. Tipo, nossa, ia ser o pior inferno pra mim ficar gritando. Por isso que eu sou uma pessoa tão boazinha, gente. Por isso que eu sou tão boazinha, pra não virar um espírito gritador. Essa foi a lenda do corpo seco, né? Bradador, gritador, unhudo ou raquítico galopante, que apesar de estar espalhada por todos os cantos do Brasil, não é uma das mais conhecidas ou populares. Você já conhecia? Conte pra gente escrevendo para contato@euideuses.com.br ou mandando uma mensagem pelo Facebook, Instagram ou ainda deixando um comentário no YouTube. E se você quiser saber mais sobre a capacidade de gritar dos fantasmas, fica aquela dica inspiradora. Vai ler os livros. Eu fico por aqui. Tenha uma ótima semana. Não cele a sua mãe e nos vemos em breve. Tchau, tchau!